E aí, meus queridos? Hoje a gente começa falando de volume e capacidade. A gente até já viu as unidades de medida de volume, de capacidade, beleza. A gente sabe fazer transformações lá dos múltiplos, submúltiplos de cada uma, numa boa. Só que eu quero te mostrar melhor, com mais detalhes, como é que a gente calcula o volume de um bloco retangular, como é que é essa relação entre volume e capacidade, beleza? Então me acompanha, vamos lá. O que é volume? Quando a gente fala de volume, a ideia tem a ver com o espaço que um sólido, que um corpo ocupa. E o que é a capacidade? A capacidade é o volume interno de um recipiente, o quanto ele é capaz de receber, certo? Dá uma olhada nessa geladeira aí, ó, nesse refrigerador. Tem um detalhezinho interessante entre o volume e a capacidade dessa geladeira, que a gente fala daqui a pouco. Como calcular o volume de blocos retangulares? Dá uma olhada, ó. Primeiro é necessário definir a unidade de medida de volume. Peguei aqui, por exemplo, um dadozinho, né? Um dado que é um cubo de 1 centímetro de aresta, ou seja, 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura, 1 centímetro de altura. Beleza? Aí eu determino quantas vezes essa unidade de medida cabe no bloco, ou seja, quantos dadozinhos eu tenho. Faz o seguinte, deixa eu te mostrar de uma outra maneira. Você está vendo esse dado aqui, né? Eu já te apresentei ele e a gente disse que ele tem 1 centímetro de aresta, ou seja, 1 centímetro de altura, de largura e de profundidade, né? Ou comprimento, como queira. Essas três dimensões medem 1 centímetro, ou seja, esse dado tem 1 centímetro cubo, certo? 1 centímetro cúbico. O que eu quero que você entenda? Que se eu tiver mais um dado como esse, vou até tirar esse dado vermelho para ele não chamar atenção, e vou colocar esse dado branco aqui. Ó. Esse dado também tem as mesmas dimensões do anterior, e 1 centímetro cúbico. Se eu coloco dois dados, um do lado do outro, e considero que cada dado seja uma unidade de volume, é aqui ó, a minha menor unidade, esse dadinho. Eu digo que agora eu tenho 2 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico mais 1 centímetro cúbico, 2 centímetros cúbicos. Se eu colocar outro do lado, eu agora tenho 3 iguais, então são 3 centímetros cúbicos, certo? O volume que essa figura, esse sólido, está ocupando aí é de 3 centímetros cúbicos. Colocando o outro do lado, 4 centímetros cúbicos, mais um, 5 centímetros cúbicos, e por aí vai, certo? Aqui é fácil a gente observar, porque eu consigo contar, né? A quantidade de dadinhos que eu coloquei, a quantidade de unidades de medida de volume. E se eu colocar muito mais? Fico olhando. Pronto. Coloquei aqui o que eu queria. Isso é um sólido, né? Vamos pensar num sólido só. Você consegue me dizer qual o volume dele? Se a gente definiu um dadozinho como esse, como sendo a unidade de volume, eu quero saber quantos tem ali dentro. Se eu descubro quantos dados tem, quantas unidades de volume estão aqui, pronto, eu já posso dizer qual o volume desse bloco retangular. E para isso a gente conta. Mas não conta de um em um, né? Porque a gente tem uma estratégia muito interessante que a multiplicação ajuda, certo? Basta eu ver que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dados no comprimento. Que eu tenho, ó, 1, 2, 3 dados na largura. E que eu tenho 2 dados de altura. Se eu conto que aqui eu tenho 5 por 3, ao todo são 15.
certo? Se são 2 na altura, 15 vezes 2. Então eu descubro que aqui eu tenho 30 dadinhos desse. 30 unidades cúbicas de volume, certo? Essa é a ideia que a gente tem para calcular o volume de um bloco retangular. Encontrar a menor unidade que nos interessa e ver quantas unidades dessa eu tenho dentro desse bloco. Reparou? Deu para entender? Você viu o que a gente faz? Essa quantidade de vezes é o volume do bloco nessa referida unidade. E embora a gente tenha tratado isso como centímetro, o Sistema Internacional utiliza o metro cúbico como unidade padrão. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Coloquei para você um bloco de 10 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura e 6 centímetros de altura. A gente tem que determinar quantos cubinhos desse aí, ó, vão caber aqui dentro. Vou dizer que esse cubinho tem 1 centímetro, porque é a nossa unidade de medida aqui, né? É o centímetro, certo? Se olhar para o comprimento, é fácil de perceber que aqui vão caber 10 bloquinhos desse. Olhando para a largura, aqui vão caber 4 bloquinhos. E na altura, um aqui em cima do outro, eu vejo que cabem 6. Ou seja, eu consigo colocar 10 aqui, 4 aqui. A base desse bloco vai ter 10 vezes 4, 40 bloquinhos. Beleza. Só que eu vou fazer esses 40 bloquinhos 6 vezes, olhando aqui para a altura, ó. Certo? Pronto. Sei que ao todo eu terei 240 blocos. Opa, mas essa unidade aqui, ó, de medida é 1 centímetro cúbico. Então eu posso dizer que são 10 centímetros vezes 4 centímetros vezes 6 centímetros, que nos dão 240 centímetros cúbicos. Luciano, por que é centímetro cúbico? Simples. Olha aqui, ó. Eu tenho que multiplicar centímetro com centímetro com centímetro. É o centímetro 3 vezes centímetro cúbico. Tranquilo? De uma forma geral, tendo um bloco retangular qualquer, se eu sei as 3 dimensões, aqui a gente não botou valores, mas eu sei que eu tenho um comprimento, uma largura e uma altura. O volume é dado pelo produto dessas 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura, certo? Não importa a ordem também e quem você chama de comprimento, largura ou altura. Como é uma multiplicação, lembra que a ordem dos fatores não altera o produto. Então guarda isso para você não esquecer. O volume é só multiplicar as 3 dimensões. Por exemplo, vamos calcular o volume daquela geladeira que eu coloquei lá no início? Você lembra dela? Pois é, ó. Aqui eu tenho as medidas, as dimensões dela. Eu não vou fazer propaganda da marca, já botei isso lá no início para você ver e tal. Mas essas medidas são as que o fabricante dá, tá? Como é que calcula o volume? Essa geladeira é praticamente um bloco retangular. É óbvio que tem as suas curvas e etc. Mas vamos fazer isso generalizado, né? Só por uma questão de aproximação. Se eu quero calcular o volume dessa geladeira, vou chamar de volume V, basta eu multiplicar os 70,5 centímetros pelos 76 centímetros de largura, pelos 193 centímetros de altura. Beleza? Quando eu fizer essa multiplicação, uma coisa que eu tenho que ter em mente, e já sei isso numa boa, porque eu acabei de entender o que me foi falado, é que a unidade vai ser o centímetro cúbico. Concorda comigo? Então tá, ó. Já sei que vai terminar em centímetro cúbico. É a minha unidade de medida porque eu estou usando tudo em centímetro. Quando eu multiplico tudo isso aqui, eu encontro 1.034.094 centímetros cúbicos. Vou colocar os pontinhos para facilitar. Esse é o volume da geladeira. Beleza, né?
Bacana, consegui calcular o volume de uma geladeira desse porte, por exemplo. Calma, que eu ainda não fiz a comparação que eu quero fazer. Segue a vida. Agora sim, como relacionar volume e capacidade? Aqui, ó. Essa ilustração está lá no seu livro e é interessante porque é necessário lembrar da relação entre volume e capacidade. O volume de 1 decímetro cúbico equivale à capacidade de 1 litro. É fundamental saber que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Olha aqui, ó. A Laura está colocando 1 litro dentro de uma caixinha, tá vendo aqui, ó? E essa caixinha tem 1 decímetro cúbico, porque tem 1 decímetro no comprimento, na largura e na altura. Beleza? 1 litro igual a 1 decímetro cúbico. Guarda isso na cachola, não esquece nunca mais. Então, você lembra do volume daquela geladeira? Não lembra, não? Ó, a gente acabou de calcular. Poxa, deixa eu colocar aqui para você então. Ó, o volume da geladeira é de 1.034.094 centímetros cúbicos. Beleza, era isso mesmo. Show! Você lembra da capacidade da geladeira? Não lembra? Não lembra? Ó, vou colocar a imagem de novo e junto com ela tá lá aquela informação que eu botei no início. Aqui, ó, 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 ó. A capacidade tem o litro como unidade padrão de medida pelo Sistema Internacional. Então tá aqui, ó, 459 litros de capacidade. Aí eu tenho que te perguntar, o volume e a capacidade da geladeira são iguais? É óbvio que olhando ali para cima, eu não vou conseguir fazer isso virar 459, mas eu vou utilizar a relação que a gente acabou de aprender, ou melhor, de lembrar. Vou passar isso aqui para decímetro cúbico. Lembra como é que passa? Não? Vou te lembrar, ó, daquele esqueminha. Não conta para ninguém, porque senão fica feio para mim. KH dá muita dor de cabeça em mim. Só que aqui eu estou falando ao cubo, hein? Ó, é centímetro cúbico, é decímetro cúbico, é unidade de volume. Então, tem que andar de 3 em 3. Por quê? Eu tenho que andar uma casinha para o comprimento, uma casinha para a largura e uma casinha para a altura, certo? Cada uma delas tem que fazer essa transformação. Então, por isso que eu ando de 3 em 3. Então, sai daqui do centímetro e leva as 3 para lá. Ó. 1, 2, 3. Certo? 3 casinhas para a esquerda. Então, eu venho e faço isso aqui. Ó. 1, 2, 3. Vou parar aqui. Ó. Então, isso é igual a 1.034 decímetros cúbicos. Mas a gente não acabou de ver que isso correspondia a litro, né? 1 decímetro cúbico a 1 litro. Então isso aqui é a mesma coisa que 1.034 litros. Eita! A geladeira tem só 459 litros de capacidade. Por que tem essa diferença toda? Entendeu, né? Você já reparou que as paredes da geladeira são mais grossas? Pois é, ali tem uma camada de isolamento, né, térmico, tem algumas coisas que fazem a geladeira permanecer quente por fora. Depois eu até te explico por que que a geladeira fica quente por fora, certo? Tem a questão das prateleiras, tem a questão das gavetas, tem um bocado de coisa que faz a geladeira perder essa capacidade. Então, uma coisa é o volume que ela ocupa. Na cozinha, a geladeira tem 1.034 decímetros cúbicos de volume, é o que ela ocupa. Mas dentro dela só cabem 459 litros. Reparou? Viu a diferença legal entre volume e capacidade? Era isso que eu queria que você entendesse. Show? Vou responder, obviamente, aqui. Não, não são iguais e agora eu já sei o porquê. Por falar em saber, você sabe como é que é medida a chuva, a quantidade de chuva? Se liga.
Vocês devem ter ouvido no rádio, visto na TV ou na internet, ou até lido em jornal, que em determinado dia choveu a quantidade de milímetros de chuva esperada para o mês inteiro. Mas você já tentou descobrir como é feito o cálculo da quantidade de chuva em um período? Você sabe de milímetro de chuva? Cara, muito interessante. Aqui, ó. Cada milímetro de chuva significa que, em uma superfície de 1 metro quadrado, a água acumulada, se não escoasse, formaria um paralelepípedo de 1 milímetro de altura. Tá reparando aqui, ó? Preste atenção nisso. Eu aqui tenho uma área, tá? Área quadrada de 1 metro, ou seja, 1 metro quadrado. Se eu coloco água aqui dentro e essa água não escoa, ela vai subindo, não vai subindo? Vai subindo. Então, cada milímetro que não escoa nessa altura, a gente diz que tem de chuva. Ah, não é na cidade inteira, 1 milímetro, senão alagaria. Não, não, não. É pensando numa região de 1 metro quadrado, certo? Então, olha aqui. Uma chuva de 1000 milímetros significa que em uma superfície de 1 metro quadrado, a água acumulada, se não escoasse, formaria um paralelepípedo de 1000 milímetros de altura. Paralelepípedo é o nosso bloco retangular. Tá vendo aqui? Que interessante. Você sabe, né, que 1000 milímetros é o mesmo que 1 metro. A água acumulada, se não escoasse, formaria um paralelepípedo de 1 metro de altura, ou seja, um cubo de 1 metro, 1 metro cúbico de água. Certo? Deu para ver como é que se calcula essa quantidade de chuva em um período? Pensa na área de 1 metro quadrado. Se você ouvir falar lá, choveu 76 milímetros, imaginei a área de 1 metro quadrado e a altura que a água ficaria seria de 76 milímetros. Maneiro, né? Interessante. Espero que tu tenha gostado dessa curiosidade aí. Agora a gente vai fazer a correção da atividade complementar 20, aquela que ficou no Forms. Primeira questão. O comprimento de um grande fio corresponde à soma dos comprimentos de 21 fios menores. São eles: 8 fios, cada um dos quais com um comprimento que mede 16.840 centímetros, 6 fios, cada um mede 0,4608 km, 7 fios, cada um medindo 24,25 decâmetros, e esse grande fio foi dividido em 3 fios de igual comprimento, chamados de unidade modelo. Qual é a medida em metros do comprimento de uma unidade modelo? É claro que aqui a gente quer as transformações que você faça, né, de medida de comprimento, mas tem que ter uma organização, porque a gente vai sempre bater nessa tecla, tá? Então eu vou fazer bem organizadinho aqui, que é para você me acompanhar numa boa. Ó, primeiro caso são os 8 fios. Eu sei que cada um dos fios tem 16.840 centímetros. Então, ó, nesse caso, como eu quero em metros, 16.840 centímetros. Você lembra que cagar dá muita dor de cabeça em mim. Eu já vou voltar 2 casas, ó, 1, 2. Então eu passo a ter 168,4. Eu não preciso botar o 40 metros vezes os 8 fios, não é isso? Isso vai me dar 1.347,2 metros. O próximo, no caso dos 6 fios, eu sei que ele tem 0,4608 quilômetro. Eu quero ver isso em metro. Se está em quilômetro, cagará muita dor de cabeça em mim. 1, 2, 3 casas. Eu agora tenho 460,8 metros. E como são 6 fios, multiplico por 6. Isso vai me dar 2.764,8 metros. Por fim, os 7 fios. Se eles medem 24,25 decâmetros, basta eu andar uma casinha para a direita e tenho 242,5 metros. Multiplicando pelos 7 fios, isso me dá 1.697,5 metros. Como ele diz que o grande fio é a soma
desses comprimentos todos aí, eu vou somar. Ué, aqui, ó, soma. Quando eu faço essa soma, eu encontro, peraí, deixa eu botar organizadinho aqui, 5.809,5 metros. Show de bola. Encontrei o comprimento todo. Mas é isso que ele quer? Não, eu não quero isso. Eu quero a unidade de modelo, que foi o fio todo, ó, dividido em 3 partes. Então, eu pego isso aqui e divido por 3. O resultado é o que a gente espera. 1936,5 metros é o comprimento da unidade de modelo. Beleza? Resposta certa. Essa primeira aqui, ó, vamos chamar de letra A. Segunda questão. Qual o valor da expressão algébrica 2x menos 4x ao quadrado mais 5y ao cubo para x igual a menos 2y igual a 3? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que isso é muito importante para a gente, por isso que a gente sempre vai bater nessa tecla. Conseguir calcular o valor de uma expressão algébrica. O valor numérico de uma expressão algébrica é fundamental para seguir bem na álgebra. Então aqui, ó, estou dizendo que x vale menos 2, ou seja, onde tiver x entra menos 2. Y vale 3. Onde tiver y, eu coloco o número 3. Simples. Vai seguir colocando os números. 2 vezes, não esquece que entre o número e uma letra tem uma multiplicação, tá? Como aqui é x, então eu coloco parênteses menos 2. Não deixa de colocar parênteses, não te custa nada. Separa os sinais. Menos 4 vezes, olha x de novo, ó, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses, ao quadrado, mais 5 vezes, agora é y, abre parênteses, 3, fecha parênteses, ao cubo. Beleza? Tá aqui. É só agora desenvolver essa expressão numérica que você sabe bem. Primeiro, a potenciação. Então, eu repito tudo sem nenhuma pressa. 2 vezes menos 2, menos 4 vezes. Agora sim, ó. Repara que aqui o 2 tem base negativa. Se o expoente é par, resultado é positivo. Show! 2 ao quadrado, 4. Mais 5 vezes 3 ao cubo, que dá 27. 2 vezes menos 2, como é negativo e positivo, dá menos 4. Menos 4 vezes 4 dá 16, né? Então é menos 16. Mais 135. Ó, devo 4, gasto 16, devo 20. Se eu estou devendo 20 e eu... Ó, deixa eu botar aqui bonitinho, ó. Devo 20 e eu ganho 135, eu vou procurar pagar a minha dívida. E ainda me sobra dinheiro. Me sobram 115 reais, né? No nosso caso aqui, o que interessa é saber isso. E a alternativa é essa segunda, que nós chamaremos de B. Terceira questão. O Parque Estadual da Cantareira, em São Paulo, tem área de 800 mil decâmetros quadrados, nos quais caberiam 50 parques como o do Ibirapuera, em São Paulo. A área da Floresta da Tijuca, aqui no Rio, é 25 vezes maior do que a área do Parque do Ibirapuera. Qual a medida da área, em quilômetros quadrados, da Floresta da Tijuca? Você sabe fazer essas transformações numa boa, tranquilo. Mas a gente quer organização. Então é fundamental que você siga alguns passos. Primeira coisa, ó, eu sei que a área do Parque Estadual da Cantareira é de 800 mil decâmetros quadrados. Não vou fazer transformação nenhuma. Eu vou simplesmente calcular as áreas do Ibirapuera e da Floresta da Tijuca. Então, ó, a área do Ibirapuera, deixa eu colocar aí, é igual a 800 mil decâmetros quadrados dividido em 50 vezes. Concorda comigo? Aqui, ó. E a gente encontra que isso corresponde a 16 mil decâmetros quadrados. Beleza. Eu sei que a área da Floresta da Tijuca, vou botar
área FT corresponde a 25 vezes a área do Ibirapuera. Então, é 25 vezes 16.000 decâmetros quadrados. Isso me dá 400.000 decâmetros quadrados. Show, beleza, Luciano? Não tem essa opção. Não, ainda bem que não tem, porque ele pediu, ó, em quilômetro quadrado. E aí você vai ter que lembrar mais uma vez que KH dá muita dor de cabeça em mim e que a gente está trabalhando com área. Então é quadrado, 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 quadrado e quadrado. Lembra aquilo que eu te falei no volume? Se eu tenho duas dimensões, cada uma delas tem que se transformar também. Então, sempre que eu andar uma unidade, eu ando duas casinhas com a vírgula. Como a gente está falando de decâmetro quadrado para quilômetro, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Beleza? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Acabo de ver que a área da Floresta da Tijuca equivale a 40 quilômetros quadrados. E a nossa opção é essa última aqui. Já é, né? Quarta questão. A massa de 1 centímetro cúbico de alumínio é de 2,4 gramas. Uma chapa de alumínio tem 2,8 metros de comprimento, 76 centímetros de largura e 2 milímetros de espessura. Qual é o valor dessa chapa se 1 quilograma desse material custa R$ 7,50? Bom, a primeira coisa é relacionar o volume com essa massa, certo? Que ele já deu para a gente. E esse volume aqui, ó, 1 centímetro cúbico, já tem a unidade especificada, centímetro. Então, eu vou pegar os 2,8 metros de comprimento e colocar em centímetro. E os 2 milímetros de espessura também, porque a largura já está de boa, certo? Então, vamos embora calcular o volume dessa chapa. 2,8 metros vezes 76 centímetros vezes 2 milímetros. Transformando tudo bonitinho, isso é igual a 280 centímetros vezes 76 centímetros vezes 0,2 centímetros, certo? Agora é só a gente multiplicar. E a gente encontra um volume de 4.256 centímetros cúbicos. Show! Mas você percebeu que 1 centímetro cúbico equivale a 2,4 gramas? Cara, se eu tenho 4.256 centímetros cúbicos, eu tenho que multiplicar por 2,4 e encontrar a massa total. Então, vamos lá, ó. A gente vai fazer assim. Agora, massa vai ser igual a 4.256 vezes 2,4 gramas. Isso nos dá 10.214,4 gramas. Beleza, tranquilo, de boa. Só que, na verdade, a gente não terminou a questão. A gente precisa encontrar o valor dela. Mas a gente sabe a relação entre 1 quilograma, que dá 7,50. E, então, eu vou ter que pegar essa massa que está em grama e jogar para quilograma. Lembra? KH dá muita dor de cabeça em mim? Limpa no meio, bota grama. 1, 2, 3. Isso aqui é equivalente a 10,214 quilogramas. Ufa, estamos quase no final. Ó, jogando aqui para cima. Se cada quilograma custa 7,50, eu vou pegar aqui, ó, o valor, né? Vou botar aqui em R cifrão. Vai ser 7,50 vezes 10,214
quilogramas. Isso nos dá exatamente 76,608. Como a gente está falando de dinheiro, a gente pode aproximar para 76,61, certo? Ops, não tem nada dessa coisinha aqui embaixo. A gente bota até em reais. R cifrão 76,61 e a alternativa correta está aqui marcada agora. A quinta questão. Nos Correios são utilizados vários tipos de caixas para o envio de encomendas, entre elas a caixa do tipo 4B, um paralelepípedo retângulo em papel ondulado com arestas medindo 360 mm, 0,0270 decâmetros e 0,18 metro. A capacidade dessa caixa em centilitros é... Bom, peraí. Eu tenho o volume, né, que eu quero calcular, mas quero passar isso para a capacidade. Então tem aquela relaçãozinha que a gente acabou de lembrar. Vamos nessa, ó. Para eu encontrar o volume, eu multiplico as três dimensões. Então vamos lá. 360 milímetros vezes 0,0270 decâmetros vezes 0,18 metros. E ferrou, porque as unidades estão totalmente diferentes. Eu vou ter que jogar todo mundo para a mesma. Só que tem uma coisa interessante para a gente fazer, né? Você concorda que se eu jogar tudo para decímetro, eu encontro final decímetro cúbico e já passo para litro? Então vamos embora fazer as transformações convenientes aqui, ó. O volume é, deixa eu só colocar aqui em cima para você lembrar comigo, hein? KH dá muita dor de cabeça em mim. Fazendo as transformações, ó. 360 milímetros, se eu andar uma, duas casinhas para a esquerda, vai me dar 3,6 decímetros. 0,0270 decâmetros, eu tenho que andar uma, duas casinhas para a direita. Isso é 2,7 decímetros. E o 0,18 metro, basta andar uma casinha para a direita. Isso me dá 1,8 decímetros. Agora é só a gente multiplicar, que dá exatamente 17,496 decímetros cúbicos. Isso é equivalente a 17,496 litros. Só que eu quero em centilitros, então eu tenho que andar duas casinhas para a direita. Lembra? A única coisa que vai mudar aqui, ó, é o meio. Pronto. Andei duas para a direita, uma, duas, 17,496, 1749,6 centilitros. Resposta essa Bzinha aqui. Beleza? Queridos, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tenham percebido algumas sutilezas e coisas interessantes que a gente vê nessa relação de volume. Show? Grande abraço e qualquer dúvida deixa nos comentários ou fala com a gente daqui a muito pouquinho na nossa aula ao vivo. Grande abraço, vamos lá, aguardamos vocês.